Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Valdete, seja muito bem-vinda. Boa noite, Nadissan. Olá, Cecília e Reinaldo, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Elaine Lavez, boa noite. Muita paz e energia aí para vocês. Leda Lovato, boa noite. Boa noite, Selma e Dinho. Sejam bem-vindos. Joana Bandeira, boa noite também, seja bem-vinda. Aninha e Adriano Borges, boa noite para vocês. Ercília, boa noite. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Olga, boa noite. Olá, Gessiane, boa noite. Também estávamos aqui sentindo a sua falta, com certeza. Boa noite também, Filomena. Boa noite, Claudionor e Eliane. Mariângela, boa noite. Olá, Célia Furtado, boa noite também. Olá, Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Edna Bueno, Rosilda Martins, Oneida Alves. Maria Senhora, boa noite também, José Ricardo. E boa noite aqui para a Dona Neuza, para a Lourdinha e para o Camilo, para a Cedinha. Uma boa noite também para a Dona Guilmar, para a Ângela, para o Yutinho, para a Eloá. Inclusive, Yutinho, você pediu aqui as nossas preces também para vocês aí hoje. Vamos pedir para que a espiritualidade leve essas energias e boas vibrações aí para casa de vocês, viu, Tim? A gente não esquece, não. Senhor Antônio Nofre, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Marcileia, Guilherme e Luciano, sejam bem-vindos. Olga, sim. As nossas orações aqui para ela, vamos deixar anotadinho aqui no nosso caderninho, que a espiritualidade possa auxiliá-los aí naquilo que for possível, naquilo que for preciso, mas em especial, que vocês peçam sempre força e energia exatamente para essa situação, para o fortalecimento para essas provas, né, que realmente são necessárias, fundamentais, mas a força que a gente adquire com o trabalho da espiritualidade nos ajuda e muito. Olá, Amanda, boa noite. Muita paz também, tranquilidade aí para vocês. Adriana Dantas, boa noite para você, para a Dona Wanda, para o Edivaldo, para a Andréia, sejam todos bem-vindos. E vamos fazer as nossas preces, pedindo a permissão a Jesus, mais uma vez, para iniciarmos essas nossas reflexões, com o amor e com o carinho de sempre, né, Marilza? Bilá, boa noite também. Boa noite, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor. Que bom. Vamos então pedir essa permissão à espiritualidade, procurando nos elevarmos um pouco mais acima dos nossos próprios interesses, principalmente para que nesses instantes concentrados consigamos separar um pouco a nossa vida corporal. Separar não é simplesmente isolar, mas é, pelo menos nesses instantes, eliminar os preconceitos para que as informações trazidas, para que as informações recebidas possam nos ajudar nesse processo de compreensão e entendimento das leis universais e naturais, porque essa compreensão facilitará a nossa trajetória, facilitará a nossa caminhada e nós vamos com certeza atingir todos os objetivos que a vida
nos coloca. E esses objetivos sabemos que estão relacionados com a nossa própria felicidade e com a evolução. Somos seres espirituais e, no momento, sobretudo nós encarnados, excursionando num corpo de carne. Mas nós somos seres espirituais e que esta essência busque sempre prevalecer sobre as nossas próprias necessidades materiais para que nós consigamos atingir efetivamente todos os objetivos. Pedimos muita paz a todos que aqui se encontram, muita paz para o lar de cada um de vocês e em especial daquelas pessoas que nos pediram orações ou cujos nomes encontram-se aqui no nosso caderninho de intenções, ou mesmo no pensamento de cada um de vocês. Que a espiritualidade, como sempre, cuide com muito carinho de todos eles, e que eles também estejam preparados para receber todo este auxílio e essa proteção. Sempre precisamos nos colocar preparados para receber. E assim, que o nosso Mestre amado e querido Jesus permita-nos nesse instante mais esclarecimentos. E sobretudo que esses esclarecimentos se transformem em sabedoria e força para a sequência da nossa vida. Que assim seja. Boa noite aqui, Dona Leopoldina, seja bem-vinda. Olá, Marinha, boa noite. A Marilza, né, a gente já cumprimentou. Flávia, boa noite. Boa noite também a Daí, a você, seu companheiro, seu lar. Maria Geralda, boa noite. Olá, Iraci Rosa, boa noite também. Jossanã, seja bem-vinda. Luísa Nalim, boa noite. Boa noite, Elisângela. Elaine Oliveira. Olá, Wagner, boa noite. Natália Silva, boa noite. Juleide Miranda, boa noite também, seja bem-vinda. Dona Luzia, boa noite, que prazer, Dona Luzia. Ótimo. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos ver aqui a parte do Livro dos Espíritos. E inclusive nós tivemos aquele probleminha na internet na semana passada. Eu vou dar aquela breve repassada, porque nós ficamos aí praticamente só em torno de uns 20, 22, 23 minutos, né? Até o Wagner marcou direitinho lá. E depois nós tivemos um problema na internet, nós não conseguimos, né? Olá, Luísa Silva, boa noite para você, boa noite também para a Dona Leone, sejam bem-vindas. Glória Quirino, boa noite também Iraci Prestupa. Então, o que nós falamos? Nós estamos iniciando o tema pressentimento, e a gente falou, fizemos uma introdução até um pouco mais longa, exatamente para falar que é algo muito comum e natural na vida das pessoas, né? O pressentimento. Quem nunca teve aí um pressentimento de que algo iria acontecer, ou de que algo vai acontecer, ou um pressentimento de que quando aconteceu aquilo que você já sabia, ou que você já tinha visto, né? O famoso déjà vu. Então, todos nós já tivemos alguma experiência ligada e vinculada ao pressentimento. E Kardec faz exatamente essa pergunta para a espiritualidade. O pressentimento, vejam, qual que é o tema anterior que nós estamos estudando? Só para a gente ver como que Kardec encaixa as coisas perfeitamente, né? Boa noite, seu Luiz Alberto, seja bem-vindo. Estava falando dos espíritos protetores, dos anjos guardiões e em especial dos espíritos familiares, né? Então, Kardec pergunta que, olha, peraí, o pressentimento, ele é sempre um aviso de um espírito protetor? Aquele seu espírito protetor, o anjo de guarda, quando você tem um pressentimento, é sempre um aviso dele? Aí vejam a resposta da espiritualidade. A gente conseguiu trabalhar um pouquinho esses pontos, por quê? Porque eu particularmente identifiquei 3 pontos separados, 3 pontos específicos, ou por que não, 3 hipóteses que, ou através das quais a espiritualidade pode explicar ou pode nos ajudar a entender. Porque em alguns momentos a gente acha que é uma coisa, mas como sempre surgem outras, né? Boa noite também, Rosilene, Osmane e Diego, sejam bem-vindos. Olha lá, tá vendo? Dona Leopoldina, mais uma vez, dando o seu testemunho, que as orações dessa família aqui são fantásticas e maravilhosas e que elas atingem o seu objetivo. Parabéns.
Dona Leopoldina, mérito todo da senhora, e agradecendo sempre a espiritualidade por este apoio e por este carinho. Então, o pressentimento, a espiritualidade vai responder para Kardec, e nós vamos trazer essa resposta das 3 hipóteses diferentes que pode configurar o pressentimento. Claro, sim, o pressentimento, na pergunta de Kardec, pode especificamente ser este conselho íntimo e oculto que um espírito, e preferencialmente é o nosso anjo de guarda, o nosso espírito protetor, né, Zezé Bueno, boa noite, seja bem-vinda. Preferencialmente esse espírito protetor que nos avisa, ele nos quer bem, e como ele nos quer bem, muitas das vezes ele nos avisa de determinadas coisas que irá acontecer, ele nos prepara para determinados acontecimentos futuros. Então, com certeza, o pressentimento pode ser um aviso íntimo e oculto. É interessante quando ele coloca essa palavra oculto, por quê? Porque nós vamos inclusive identificar nas outras questões, por ser oculto, gente, ele não é claro como muitas pessoas imaginam, ele é oculto, ele não vem em forma de uma voz, ele não vem em forma de uma escrita, de um recado, ele vem exatamente lá de dentro do nosso íntimo. Por isso que muitas pessoas, se não quase todas, possuem a dificuldade de aceitar e principalmente de entender o pressentimento. Sendo ele um conselho íntimo e oculto, nós vamos ter que desvendar, nós vamos ter que trazer isso para fora. Então, realmente é uma das hipóteses. Mas existem outras duas. A espiritualidade fala para Kardec o seguinte: Kardec, pode também ser uma intuição, ou este pressentimento está na intuição da escolha que nós fizemos. Como assim, Edson? É simples. Todos nós fizemos as nossas programações. E nas nossas programações, nós fizemos determinadas escolhas. Nós identificamos algo que, pelo menos genericamente, nós precisaríamos passar. Aliás, genericamente não. De uma forma mais geral e ampla, nós deveríamos passar. Então, quando a gente faz essa programação lá no plano espiritual, nós já trazemos a intuição. E aqui, não sei se vocês se recordam, eu fiz até uma diferenciação. A inspiração é quando a ideia vem de fora para dentro. A intuição é quando a gente tira essa ideia de dentro para fora, né? Maria Eleusa, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, ela vem de dentro para fora. Ok? Então aí o São Antônio está perguntando. Sim, São Antônio. Primeiro, a espiritualidade fala, pode ser um conselho íntimo, sim, do nosso anjo de guarda. Participação dele. Mas, aí é outra questão. Pode ser aquela intuição que nós temos da programação que nós fizemos. E o que é intuição? Sabe aquela coisa que você busca lá dentro da sua própria memória, que está lá registrado, que está lá num dos arquivos? Você puxa aquela intuição, você fala, nossa, mas isso eu sabia que ia acontecer, eu sabia que ia ser assim. Não é que alguém, o seu anjo da guarda, o espírito protetor, te avisou. Não, é que você trouxe, porque quando você fez as suas escolhas, aquilo já estava na sua programação. Então você se lembra daquilo, né? Arlete Naves, boa noite também, Sr. Antônio Pazotto. Você se lembra daquilo, tá? Então, é uma outra hipótese. E a terceira? A terceira, gente, a espiritualidade diz que pode ser a voz do instinto. Rosângela Prado, boa noite, seja bem-vinda. Pode ser a voz do instinto. E o que é o instinto que nós aprendemos? Sabe aquelas conquistas pretéritas que todos nós temos? É exatamente esse ano, o automatismo. Então aquilo já está tão evidente, tão claro, já está tão dentro de nós, que a gente faz e age automaticamente. E você vem, ou quando a coisa acontece, você tem a certeza de que aquilo não seria de forma diferente. Ah, foi um pressentimento? Não, é instinto. Ah, quantas vezes nós temos um instinto materno, né? Avisando alguma coisa, e às vezes é só um instinto mesmo, sabe? Aqueles automatismos, aquelas conquistas, aquilo que nós já desenvolvemos, principalmente que faz parte do nosso pretérito e onde nós fomos
assimilando as leis da própria natureza, e essas leis já se tornaram automáticas para nós, como o andar, como o piscar de olhos, né? Como respirar. São instintos, são coisas que a gente já traz e ninguém precisa fazer ou avisar para nós. E quando vem esta ideia, quando vem o fato, o episódio, aí você, opa, isso aqui já estava lá no meu íntimo. Já está pré-assinalado, né? Anitta e Clarindo, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite também, Cidinha Vieira. Então, essas três hipóteses respondem ao questionamento de Kardec. Ele quer saber se um pressentimento é do espírito protetor. Não é só do espírito protetor, pode também ter pressentimento que está na intuição e que está no instinto, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender e assimilar. Eu sei que é algo assim, vamos dizer, um pouco mais complexo, em especial porque a gente teria que voltar a relembrar aquelas questões do instinto que nós estudamos lá na Gênese, mas não há necessidade. Nós estamos apenas aqui respondendo, né? Boa noite aqui também para Joyce Kelly, seja bem-vinda. Respondendo ou dando esta sequência que o próprio codificador coloca aqui para nós, né? Mercedes, boa noite. Coloca aqui para nós, respondendo, ou melhor, trazendo a resposta da própria espiritualidade. Então, se vocês tiverem os seus pressentimentos, vocês podem indagar. É do instinto? É da intuição? Ou é o aviso do seu anjo da guarda? Não se preocupe. E o interessante é que o Kardec vai continuar trazendo, né? Porque ele diz o seguinte, olha, acontecendo, olha outra questão que ele elabora, que o pressentimento e a voz do instinto são sempre algo muito vago. Por quê? Porque a espiritualidade já tinha falado, é algo íntimo e oculto. O pressentimento não é alguém que chega para você e fala isso, não, porque isso não é pressentimento. Pressentir é você quem está pressentindo algo que vai acontecer. Então é algo lá dentro de você que está relacionado com os seus sentimentos, com as suas sensações, com as suas emoções. Então, Kardec pergunta, se isso é algo muito vago que está lá no meu íntimo, o que eu devo fazer? Porque a gente vai ficar sempre nessa incerteza. Ora, quantos de vocês já não tiveram aquela intuição, ou às vezes o pressentimento, tá? De fazer alguma coisa e vocês não ouvem a consciência. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Às vezes vem aquele aviso, faça isso, olhe aquilo, confira aquilo outro. E aí você não faz, você não vai rever, não vai fazer, e aí de repente você se arrepende. Ou às vezes aconteceu alguma coisa e você fala, nossa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ouvido a minha consciência, eu tinha evitado esse tipo de problema. Né? Olá, Luciene Naves, boa noite. Pois é, Euneida, é realmente difícil distinguir, por isso que o próprio Kardec perguntou. E eu acho interessante, as perguntas de Kardec são muitas das vezes as nossas, né, Cidinha? Então, opa, peraí, Edson, você conferiu a porta a hora que você saiu? Ou você está saindo, confira a porta se ela está trancada. Às vezes vem aquele aviso, e aí de repente você olha e vai ver, realmente eu tinha esquecido. Agora, existem também, gente, aquilo que as pessoas chamam de toque. Tem alguns transtornos obsessivos compulsivos que a gente não pode confundir com pressentimento, tá? Então, tem pessoas que possuem esses transtornos de ficar revendo ou fazendo. Não, não é isso. Nós estamos falando assim, sabe aquela coisa que esporadicamente vem e você tem a intuição, opa, faz isso, faz aquilo, age daquele jeito. Ó, você ligou para fulano, e aí a gente deixa de fazer, passa um pouquinho, vem aquela cobrança. Por que você não fez? Olha, se você tivesse feito, né? Você às vezes tinha evitado tal coisa ou tal coisa. Então, Kardec fez essa pergunta. E sabe qual foi a resposta da espiritualidade? Muito simples. Ele disse, ó, quando você tiver nesta dúvida, invoca o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor.
Ou faça uma prece a Deus, porque Ele vai te enviar algum mensageiro para poder te ajudar, para poder te esclarecer, para poder te auxiliar naquele momento, principalmente se tratar de coisas importantes. Porque às vezes é coisas simples, coisas banais, coisas que nós mesmos temos que resolver. Mas se é um pressentimento de algo mais sério, mais grave, opa, está aqui a resposta da espiritualidade. Invoque o seu anjo de guarda, chame o seu espírito protetor, faça uma prece a Deus, porque Ele vai com certeza enviar alguém para poder te ajudar. Aí, ó, nós inclusive trazendo um testemunho para nós, né? Até da questão da água do carro. Opa, vai sair, às vezes é aquela coisa, você olhou, tem gente que nem liga para essas coisas, né? Ficar olhando a água do carro e tal. Sim, mas são coisas que pode acontecer e que às vezes vem um aviso, ou a intuição, ou um instinto, porque eu não posso deixar de citar as outras duas, né? Mas muitas das vezes um aviso e a gente não dá ouvidos. Então, se você está na incerteza, o que a espiritualidade falou para Kardec? Invoque seu anjo de guarda, seu espírito protetor, faça uma prece a Deus e aí você vai ter a oportunidade de receber essa resposta, né? Gisela Goulart, boa noite também, seja muito bem-vinda. Boa noite, Rosa Neves, é um prazer também. Marquinhos Pereira, seja muito bem-vindo. Yara Silva, Valéria Aparecida, Vilma Penha, que legal. Então vamos lá, deixa eu ver o que a Marinha pôs aqui. Exatamente, Marinha, mas assim, nós não podemos deixar de fazer essa relação. Sim, é algo que virá, por isso que eu sinto antes, mas é algo que eu possa, inclusive, evitar ou minimizar, ou às vezes até resolver, né? É um alerta muito interessante essa questão do pressentimento, ok? Olha lá, a Olga também falando para nós disso, e eu acho que quase todos nós já tivemos, né? Mas vamos seguindo aqui, tem mais um outro questionamento muito interessante, né, que Kardec faz, é sobre os avisos que os espíritos protetores... Gente, os avisos dos espíritos protetores, eles têm um objetivo. A gente já viu lá nos anjos de guarda, qual que é? Conduzir o seu protegido ao crescimento e à evolução. Conduzi-lo durante a existência, durante a encarnação. Mas Kardec quer saber, mas espera aí, eles nos conduzem só no que diz respeito aos procedimentos de ordem moral? Ou eles também podem adotar algum tipo de procedimento para nos ajudar no que diz respeito à nossa vida particular? Também confesso a vocês que achei a pergunta de Kardec interessante. Por quê? Por isso que a gente fala sempre da questão do fanatismo. O fanatismo não pode existir em lugar nenhum. Por quê? Porque o fanatismo acaba nos cegando. Sim, ele tira completamente a nossa razão. E muitas das vezes a nossa compreensão. Sem contar que para muitos acabam querendo ou tirando o livre-arbítrio. Então, sem fanatismo. Por quê? Porque nós somos seres que estamos encarnados, nós aqui encarnados, porque temos desencarnados, e como seres encarnados, nós temos uma vida pessoal, nós temos uma vida particular. Eu lembro direitinho, até de uma palestra que o Orson fez na reinauguração, né, lá da comunidade Chico Xavier, né, São Antônio Onofre, não sei se você lembra, mas uma reinauguração da comunidade. E numa palestra do Orson, exatamente sobre uns tópicos do Obras Póstumas, ele trouxe um texto que o próprio Kardec depois questiona, né? Por quê? Porque ele tinha preocupação, peraí, eu vou deixar completamente a minha vida material, vou me dedicar exclusivamente ao espírito, e daí? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter algum tipo de ajuda? Eu vou ter auxílio? Olha que interessante. Os espíritos vão me ajudar materialmente falando? Foi um questionamento, está lá no Obras Póstumas. E aí a espiritualidade responde para ele, fala, Kardec, se nós não te ajudarmos também materialmente,
nós não estaríamos demonstrando o nosso amor. Ou seja, falando que as vidas se comungam, tanto a corporal quanto a espiritual. E isso lembrando do Obras Póstumas. E aqui, Kardec faz esse questionamento para a espiritualidade. Opa, peraí. Então, os anjos de guarda, o Espírito Protetor, eles só vão cuidar da nossa vida e do nosso progresso material, ou eles podem nos ajudar também na nossa vida particular? E a resposta deles foi no seguinte sentido: olha, tudo eles se esforçam para que tenhamos uma vida tranquila e uma vida melhor. Sim, e na grande maioria das vezes eles não complementam. A gente tapa os ouvidos para não ouvir os conselhos deles. Gente, até no que diz respeito à nossa vida particular, nós podemos ter esses pré-sentimentos, nós podemos ter esses avisos e conselhos dos espíritos. Né, Cris Queiroz, boa noite também, seja bem-vinda. Nós podemos ter esses avisos. Não é só no que diz respeito à vida espiritual, ao nosso proceder moralmente. É claro que o moral é o mais importante, porque é esse mal que nós precisamos vencer. São os nossos vícios, defeitos, as nossas paixões. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos uma vida particular e que eles vão deixar também de nos auxiliar na nossa vida particular, né? Com certeza, Eveline, as perguntas de Kardec são sempre fantásticas, né? Poderíamos ficar aqui só estudando as perguntas. E é lógico, daqui a um tempo, né, eu tenho certeza, quando vocês forem ler as perguntas, a resposta já vai vir na mente de vocês com facilidade e com tranquilidade por conta desse processo de assimilação. Olha lá, a Marinha falando, ela já dormiu com o portão destrancado por preguiça de conferir. E às vezes não é nem preguiça, né? Você pode ter sido até avisado, ó, vai lá conferir. E pode ter sido um aviso e você simplesmente não foi. Foi um descuido seu? Foi um descuido. Mas você teve o pressentimento, alguém pediu para você ir conferir? Então o pressentimento é exatamente essa informação. Ó, vá conferir, seja por instinto, intuição ou aviso. Vá conferir. Esse é o pressentimento, né? Ó, vai, é um aviso, né? Pressentimento, Kardec diz, é um aviso. Você foi de alguma forma avisado. Foi, se acontecesse alguma coisa, né, depois poderia carregar aí aquela culpa, aquela coisa, mas não, vamos esquecer, pula essa parte aí. Mas é só para a gente ter uma ideia, né? Olá, Gide Clay, Negrini, boa noite, seja bem-vindo também. É só para a gente ter uma ideia de como que Kardec fala da interferência dos espíritos na vida corporal. Como que eles nos influenciam, como que eles interferem. E o detalhe, que Kardec depois vai fazer um comentáriozinho aqui, tá interessante, gente, e importantíssimo, né? Célio Melo, boa noite também, seja bem-vindo. É que ele fala que nós, na grande maioria das vezes, temos esses pressentimentos, nós temos estes avisos, e eles vêm através da nossa consciência. Só que Kardec mesmo fala, a gente não liga para a nossa consciência. Esse é o grande problema que nós temos. Essa voz interna que vem, muitos de nós não damos razão, não damos sequer importância. A gente sempre fala o quê? É coisa da minha cabeça. E a gente esquece que nós somos espíritos. E é muitas das vezes um aviso, ou é a intuição, ou é o instinto. E a gente acaba deixando passar. E com isso nós desperdiçamos muitas chances, muitas oportunidades. Então, conselho que o próprio Kardec nos dá: em todos os acontecimentos da vida, em todas as circunstâncias, sempre questionem. Porque a gente vai ter mais facilidade para enfrentar os problemas futuros. E em especial, nós vamos ter também o hábito de começar a buscar o auxílio no nosso anjo de guarda. Eles estão aí para isso. E nós
Como nós não damos importância, falar isso é coisa da minha cabeça. Eu nem tudo. Sim, gente, nem tudo é os espíritos. Mas a gente tem que ter esse discernimento. Nós temos o livre-arbítrio. A gente já falou, os espíritos não vão interferir no nosso livre-arbítrio. E agora nós vamos adentrar num outro ponto muito interessante, que são a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E eu gostaria até de trazer ou chamar a atenção de vocês para depois fazer um link do estudo que nós vamos adentrar, porque está intimamente ligado com esse pressentimento também, com a leitura, o texto da providência divina que nós estudamos lá na Gênese. Vocês vão ver por quê, como que a providência divina age. E de novo, não é de forma fanática, são leis que estão regindo todo o universo e principalmente a natureza, que a gente precisa aprender e dar um pouco mais de importância. E a nossa consciência, ela deve ser sempre o nosso guia. Nós estamos aqui hoje, e aí lembrando, Joana de Ângeles, nós estamos aqui hoje numa determinada personalidade, mas com o objetivo de alimentar a nossa consciência, para que ela desenvolva. A sabedoria consiste exatamente nisso. Nessa possibilidade de nós ouvirmos a nossa consciência e nós sabemos como agir de forma correta e adequada. É lógico que quanto maior conhecimento e informações eu tiver, mais também subsídios eu vou ter para adotar esse ou aquele comportamento. Jesus foi o ser mais perfeito que pisou no nosso planeta, exatamente por quê? Porque ele utilizou todo o seu aprendizado nas situações mais inusitadas. A gente está falando da mulher adúltera no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja que perspicácia do mestre quando chega e extrai uma simples pergunta, que talvez nós não teríamos o mínimo de preparo para poder fazer. Nós, às vezes, só diríamos, não, pode apedrejar porque eu não posso ir contra a lei. Não, vocês não podem apedrejar porque eu trouxe uma lei. Não, Jesus simplesmente foi muito, peraí, aquele que estiver sem pecado. Então, são coisas que a gente precisa. E essa consciência que o próprio codificador coloca aqui nos comentários, essa questão 524, ela é interessante por isso. Porque as informações vão servindo de subsídio para nós alimentarmos a nossa própria memória e automaticamente começar a despertar cada vez mais a consciência. Olha lá, a Elaine lembrando, que também já teve esse pressentimento, esse aviso, avisou, ela correu, foi lá e tirou a chave da moto, que interessante. Aí a Luísa Nalinda pergunta, então alguém que estuda para prestar um concurso pode ser ajudado a se lembrar de algumas questões? Perfeitamente possível, tá? Mas, Luísa, nós vamos entrar agora na influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E aí a gente vai dar sequência. Depois, mais para frente, se você lembra dessa pergunta, porque aí a gente já vai ter mais subsídios para que você consiga, você mesma, extrair a resposta, tá? Mas eu já posso adiantar para você o que? A partir do momento que você vai buscando aquelas informações, você vai lançando elas na sua memória, você já tem guardada dentro de si tudo o que você precisa. E geralmente o que acontece quando você vai prestar o concurso? Você presta, faz a sua oração, o que o seu anjo da guarda pode te ajudar? Ele pode exatamente contribuir para que você mantenha a calma e o equilíbrio. E você mesmo, ou seja, o seu pensamento vai percorrer essas milhares de janelas de memória e ele vai lá localizar a resposta e vai trazer. Claro que os espíritos não vão trazer a resposta para você, mas eles vão te dar a tranquilidade que você precisa, exatamente como você disse, para você lembrar daquilo que você estudou, buscar na memória onde está e colocar ali na prova, tá? Rosali, boa noite, seja bem-vinda. Olha lá, a Ana de Santo também lembrando o que aconteceu com ela. Perfeito, Gessiane, exatamente. Nós somos este ser integral e a gente não pode esquecer, né? Corpo, mente, tudo trabalha em conjunto, né? Perfeito. O senhor Antônio colocou, questionar é uma forma de estudar algo e Jesus ensinava, gente, através da arte da dúvida, fazendo perguntas. Então, se a gente começar a questionar, nós vamos, através da arte da dúvida, entender e aprender.
Não, eles ajudam sempre, Eveline. Basta a gente desenvolver essa sintonia com eles. É lógico que eles vão ajudar naquilo que nós precisarmos. E principalmente, olha, de novo, já vou adiantando aqui o que nós vamos ver no próximo tópico. Eles vão sempre nos ajudar, mas nunca vão derrogar uma lei natural. Este é o ponto, esta é a essência do nosso próximo tópico. Então, eu vou até ver aqui os comentários de vocês, nós não vamos nem entrar no próximo tópico, tá? Eu vou deixar para quinta-feira. A influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Eles podem nos ajudar se nós tivermos merecimento, sim, em muitas coisas. Mas eles não derrogam as leis da natureza. Definitivamente. A gente só precisa então saber como que eles podem nos ajudar sem derrogar as leis da natureza. Tá? A Luísa Nalim falou e a Eveline respondeu: tô achando que é só aí em São Paulo então hoje. Graças a Deus aqui parece que tá tudo certinho. Deixa eu ver aqui mais. A Edson falando, né? Onde sou uma bruxa. Não, não é. É exatamente, né? Edson, essa questão de você ter, né? É de você ter um pouquinho mais essa percepção do que acontece à sua volta, né? E é claro que muitos vão interpretar como se fosse realmente feitiçaria. Não, mas não é. É algo muito simples e natural. Você perceber as leis e trazê-la ao seu favor. É isso que a gente está precisando fazer. A Marinha também comentando o toque. Lógico, a gente sempre tem que ter. O toque é sim uma doença, né? Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, né? Então, sim, quanto mais conscientes nós estivermos, né? Quanto mais... Vamos deixar um pouquinho dessa psicologia, né? E da própria psiquiatria de lado, mas quanto mais presentes e conscientes nós tivermos, as coisas vão realmente facilitar e muito, né, Marinho? E ainda reafirmando, né? Falava por parábolas, cabendo a cada um interpretar. Mas lembram, mesmo nas parábolas, Jesus ainda julgava alguns questionamentos, ele julgava algumas perguntas para a pessoa pensar, para a pessoa tentar responder. Então, perfeito. E é isso que ele fazia, porque ele não poderia simplesmente querer falar, ele ia estar falando assim, uma língua que ninguém ia entender e... Não. Ele tinha, né, uma forma de ensinar fantástica. E a Cris falando que o tempo lá em Sorocaba está ruinzinho, por isso que pode ser essa interferência. Ah, sim, Marinha. Por que nós não podemos? Porque os espíritos, principalmente os espíritos superiores, os espíritos bons, os anjos de guarda, eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. De jeito nenhum. Então, nós temos sempre que fazer a nossa parte. Eles não vão interferir na nossa liberdade. As escolhas serão sempre nossas. O que eles podem nos ajudar, nos fortalecer, nos trazer algum tipo de inspiração, nos dar alguns conselhos, mas o livre-arbítrio é nosso. A liberdade de agir é exclusivamente nossa. Tá? Gente, então nós paramos por aqui, até mesmo porque faltando um minutinho só para o nosso horário que a gente, né, programou. Aliás, esse horário que eu programei, né, às vezes a Valdete coloca aqui já, mas o horário que eu programei era no máximo até 18h40, né? No máximo, mas a gente acaba indo todo dia até as 18h40 em ponto. Então, agradeço a todos vocês. Na próxima quinta, a gente já começa aqui na influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E aí vocês vão ver quanto é interessante esses detalhes que Kardec nos trouxe e principalmente como fazer esse link, né, do que acontece com a providência divina, com as leis que regem a natureza e o universo, e aí com certeza vai ser um estudo maravilhoso também. Muita paz a todos vocês, uma excelente noite e até nosso próximo encontro.